Atenção! Estamos em guerra contra o Aedes aegypti. Agora ele causa dengue, zika e chikungunya. Doenças que matam. É fundamental que toda a população entre nessa luta, pois 95% dos focos do mosquito estão nas residências. Por favor, elimine a água parada da sua casa para o Aedes não se multiplicar. Denuncie focos do mosquito pelo 0800 022 6461. Contamos com você. Juntos vamos vencer essa guerra. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem-viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Sabemos da importância em ter um conceito de boa marca. Por isso, o Saboroso Grill trabalha diariamente com produtos selecionados, cardápio diversificado e ambiente climatizado. Tudo supervisionado por nutricionista e com funcionários treinados e capacitados. Saboroso Grill, satisfazer seu paladar é a nossa missão. Lila Duarte. Sou seu fã, hein? Ariclenes Venâncio Martins. Ariclenes? Ariclenes? Tá tudo certo aqui. Ariclenes. Na vida real é essa confusão. Na internet eu confio na certificação digital CertiSign para emitir notas, declarar impostos, assinar contratos e muito mais. CertiSign, sua vida digital mais segura. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Só aqui na Vilarejo tem descontos pra você até 70%. Pode vir, você vai ver. Porcelanato esmaltado 54 por 54, só R$ 32,90. Bacia com caixa acoplada em cepa, só R$ 189,90. Etiqueta laranja tem descontos de montão. Só tem aqui na Vilarejo essa super promoção. Lâmpada de LED, só R$ 14,90. 70, por tudo aí é 70. O Brasil atravessa uma grave crise econômica que atinge toda a população. Nos municípios produtores de petróleo, o impacto é bem maior. As empresas se empenham para equilibrar seus custos e acabam reduzindo o quadro de funcionários. Isso não é bom para ninguém. Para atrair mais empresas e empregos para a cidade, a Prefeitura de Macaé acaba de lançar um pacote de medidas que podem mudar o rumo dessa história. O projeto reduz em 25% o ISS e em 100% o IPTU das empresas que prestam serviços para o setor de óleo e gás instaladas no município. Isso significa mais empresas e mais empregos, mais desenvolvimento para a cidade, mais tranquilidade para a população. Prefeitura de Macaé, respeito por você. Olá, telespectador. Hoje eu estou com um prazer renovado e é muito bom quando a gente pode fazer televisão e ter a oportunidade de ver coisas positivas, coisas importantes que se fazem na nossa Macaé e também na nossa região. Aqui ao meu lado, cientista, professor Francisco Esteves, sua equipe, diretores aqui do Núcleo de Pesquisas Ambientais. Nós estamos aqui numa unidade da UFRJ e também com o professor, cientista, que é o responsável por algumas pesquisas que são feitas aqui neste núcleo. Vou começar conversando com Francisco Esteves, nós já nos conhecemos de longa data, né? E a oportunidade para você, telespectador, de estar com alguém que é ou se não, o grande responsável por essa região ter hoje o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Um parque de valor nacional e internacional, uma unidade única no mundo, que foi conquistada
pela luta, pela tenacidade, pela vontade desse professor, né? Nós estamos numa fase da vida pública brasileira que está sempre se falando dos professores, né? Falando que nós devemos apoiar, que nós devemos dar melhores salários, né? Que eles são os grandes responsáveis pelo conhecimento. E esse conhecimento hoje, de um professor que vira cientista, é hoje transmitido por uma faculdade que nós temos aqui, um campus avançado universitário, onde os jovens que estão nos assistindo, que gostam de biologia, ou até aqueles que pensam que não gostam, mas possam visitar aqui essa unidade e vão ficar maravilhados com aquilo que se faz aqui dentro do município de Macaé. Prazer enorme vê-lo de novo. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta assim, muito direta a você, Francisco. Como é que surgiu essa paixão, né? Porque muitas pessoas fazem as coisas por uma contingência profissional, mas você é apaixonado. O que é essa paixão que você tem pela biologia? Fernando, obrigado pela sua oportunidade de participar a população de Macaé região, o nosso trabalho, e dizer para você que, antes de mim, já teve outro apaixonado por essa região, foi Charles Darwin, um grande pesquisador inglês que publicou a teoria da evolução das espécies, um clássico da ciência internacional. Bom, por que Charles Darwin veio para Macaé em 1831, em maio? Porque aqui é uma região muito bela, beleza ímpar, o mar, a planície costeira, serpenteada pelo rio Macaé, muitos ecossistemas e a Mata Atlântica na serra. Muitas lagoas. E tudo muito próximo, tudo né? Muito próximo. Então, e depois, quase 2 séculos depois, eu cheguei em 1985 e nós acampávamos às margens das lagoas, sobretudo em Boacica. E nós víamos naquela época já a economia do petróleo chegando aqui na região. E nós sabemos que toda vez que se instala uma economia com a magnitude que estava prevista, os impactos ambientais sobre o ambiente, sobre os ecossistemas, são inevitáveis. E nós sabemos, por outro lado, que a economia do petróleo é extremamente frágil. Ora, por esgotamento dos recursos naturais, que não renovável, que é o petróleo, ora, pela própria característica da economia, que depende do mundo árabe. Como está acontecendo agora, essa crise totalmente prevista, só ler a imprensa internacional que sabia que isso ia acontecer. E qual era a preocupação nossa? Nós não podíamos vir do Rio de Janeiro, fazer pesquisa e voltar. Nós tínhamos que fazer pesquisas mais consistentes e não só publicar em revistas especializadas, numa linguagem que o público macaense não teria entendimento imediato, mas sim repassar, transmitir, fazer com que esse conhecimento, esses dados, chegassem à população. E aí surgiu a ideia de nós criarmos um centro aqui em Macaé. Mas não era fácil, nós pensávamos que era mais fácil, mas foi uma dificuldade enorme. Aí, com parcos recursos que conseguimos, nós fomos ao prefeito da época, Carlos Emi, que nos cedeu, dentro do Centro de Exposições de Macaé, Latif Mus, um galpão de ração. E eu, com mais 2 alunos, que hoje são cientistas famosos, renomados, e um pedreiro, finais de semana nós acampávamos, não mais na Lagoa em Boacica, mas dentro do Parque de Exposições, e levantávamos nos finais de semana o que foi depois ser chamado de NUPEM, Núcleo de Pesquisa Ecológica de Macaé. Era o seguinte, é um pequeno laboratório, 4 quartos de 3x2, uma pequena cozinha, para possibilitar que os pesquisadores do Rio de Janeiro tivessem condições de trabalhar aqui. Mas nós não tivemos mais ideia naquela época que, com isso, nós estávamos criando um centro internacional de pesquisas que veio a se concretizar ao longo do tempo. E hoje nós podemos celebrar com muita satisfação esse episódio, esse fenômeno, que hoje em Macaé nós temos a possibilidade do NUPEM realizar pesquisas pioneiras de padrão internacional, que hoje esses dados são publicados em revistas internacionais. Bom, e o que aconteceu? Aconteceu que o que nós prevíamos, que a economia do petróleo é muito frágil. E nós percebíamos, já naquela época, no início da década de 90, que o problema da urbanização sem controle, descontrolada, ao acaso em Macaé, estava avançando sobre as restingas, sobre as lagoas, e nós íamos perder tudo. E um bairro que hoje é muito conhecido por todo macaense, o Lago Mar, avançava sobre as restingas remanescentes em direção a Carapebus e Quissamã.
Aí surgiu a ideia de criar uma unidade de conservação, um parque nacional, que a ideia é essa, que foi toda ela costurada, e todo o movimento social e científico pelo NUPEM, e que resultou na preservação do único parque nacional que conserva, preserva restingas brasileiras, que é o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Lá nós temos espécies que eram praticamente extintas, como sabiá da praia. Muitos macaenses, pessoas fluminenses, conhecem o canto belo do sabiá da praia, por ele cantar tão bonito, foi praticamente extinto, e hoje nós encontramos aqui no Parque Nacional, em populações sustentáveis. Nós temos hoje lagoas, as lagoas mais belas do Brasil, e por alguns colegas estrangeiros que aqui visitam, uma das mais belas do mundo, encontramos aqui na região de Macaé. Então, nós temos uma natureza preservada em condições semelhantes àquelas que, quando os portugueses descobriram o Brasil, chegaram ao Brasil, em 1500, encontraram uma restinga intacta. Isso só foi possível porque foram geradas informações científicas que subsidiaram um projeto acadêmico que foi acolhido pelo Ministério do Meio Ambiente da época e que resultou na criação desse Parque Nacional. Mas mais que o Parque Nacional, esse centro de pesquisa, que é o NUPEM, possibilitou abrir as portas para a vinda da Universidade Federal do Rio de Janeiro para Macaé. Sempre lembrando, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é a maior universidade federal do país. Nós somos quase 5.000 professores, sendo que 98% são doutores. Temos 50 mil alunos de graduação, mais cerca de 12 mil de pós-graduação. Nós temos os maiores centros de excelência em diferentes áreas de saber, e nós conseguimos trazer para Macaé a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nós temos hoje, em Macaé, um campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com curso de Biologia, Química, Enfermagem, Nutrição, Engenharia Civil, Mecânica e Produção, Mecânica e Civil e Medicina. E todos esses cursos que eu relatei para você foram avaliados pelo Ministério da Educação com um conceito ótimo ou excelente, como é o de Biologia. O nosso curso de Biologia é um dos melhores do país. Todo macaense tem que ter orgulho que tem aqui no seu território a Universidade Federal de Janeiro, que não só gera informações, conhecimento científico de altíssima excelência e, sobretudo, pioneiro, como depois o professor Rodrigo, o professor Jacques vão relatar o que está sendo feito, por exemplo, a questão do vírus da Zika e doenças transmitidas por insetos e tudo mais, e como também nós temos aqui a possibilidade de formar cidadãos, não só macaenses, mas do Brasil todo, porque no novo sistema que foi possibilitado pelo Enem, hoje nós temos em Macaé brasileiro, desde Porto Velho até... Do Oiapoque ao Chuí. Literalmente do Oiapoque ao Chuí. Então, Macaé, neste momento de crise, está acordando para uma coisa que já muitos falavam no passado. Macaé tem que abrir seu olhar não só para o petróleo, mas para outras alternativas. O petróleo é finito, e muito finito. Ele é limitado. É uma economia, como já falei, extremamente frágil. Então, Macaé não pode depender do seu futuro de uma única fonte de recursos. O recurso hoje é o conhecimento. Você pode ver, Fernando, que os países mais ricos são aqueles que têm conhecimento. Japão não tem uma gota de petróleo. A Alemanha não tem uma gota de petróleo. Como é que a Alemanha é tão rica? Porque ela vende conhecimento, ela vende ideias. Você não precisa no Japão nem na Alemanha. No próprio Brasil, nós temos exemplos de municípios que trilharam o caminho da geração de conhecimento e são os municípios mais ricos do país. São Paulo que o diga, né? Você tem todas as classificações que são feitas de qualidade de vida e desenvolvimento econômico. Você tem aí São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, à frente, disparado naquelas cidades que conseguem estabelecer riquezas, né, e fazer com que sua população tenha qualidade de vida através de outro tipo de economia, agricultura, agronegócio, e por aí vai, inclusive ciência e tecnologia. Campinas é uma dessas cidades e por aí Piracicaba. A Escola Agrícola Luiz de Queiroz, que gerou hoje o agronegócio, que, digamos assim, salva o nosso PIB, o Produto Interno Bruto, é o agronegócio, veio de uma escola da Exalc. Ela criou a Embrapa, ela criou a exportação. Quem já visitou os Estados Unidos e a Europa sabe que 99% do suco de laranja consumido lá vem de São Paulo.
através do agronegócio, através do conhecimento. Hoje nós conseguimos gerar 3 safras de laranjas, enquanto os Estados Unidos gera 1, em um custo muito mais elevado. Então, nós temos no Brasil, através do conhecimento científico, transformado em tecnologia, a possibilidade de crescer qualitativamente. Então, Macaé, ao trazer o FRJ, e hoje a cidade universitária, aquela pujança com a FEMAS... Diversidade enorme de opções, né? Então, veja, então nós temos a possibilidade, através do conhecimento científico, transformar em tecnologias e gerar divisas para Macaé. Então, Macaé, com a vinda agora, por exemplo, de um recentemente criado, o Polo de Alta Tecnologia, através do Instituto... Vamos falar isso depois do intervalo? Tá. Isso é uma notícia em primeira mão. Exato. Eu já sei que nós vamos dar aqui uma notícia importante. Vamos fazer o nosso intervalo e lembrar que a Vilarejo, nossa parceira, está, nesse mês, fazendo uma liquidação excepcional. 70% de desconto, mas é 70% de fato. Quem conhece a Munique, conhece lá o Fred, sabe que quando a Vilarejo faz uma promoção, ela não está escondendo sobrepreço ou outro preço dentro daquilo que ela está dizendo. Ela está realmente fazendo uma liquidação. Aproveite, vá à Vilarejo, termina agora, na próxima semana, uma mega liquidação com 70% de desconto. Vou fazer o intervalo e volto daqui a pouco na TV Litoral, aqui do Núcleo de Pesquisas Ambientais da UFRJ. Eu volto já. Atenção! Estamos em guerra contra o Aedes aegypti. Agora ele causa dengue, zika e chikungunya. Doenças que matam. É fundamental que toda a população entre nessa luta, pois 95% dos focos do mosquito estão nas residências. Por favor, elimine a água parada da sua casa para o Aedes não se multiplicar. Denuncie focos do mosquito pelo 0800 022 6461. Contamos com você. Juntos vamos vencer essa guerra. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Sabemos da importância em ter um conceito de boa marca. Por isso, o Saboroso Grill trabalha diariamente com produtos selecionados, cardápio diversificado e ambiente climatizado. Tudo supervisionado por nutricionista e com funcionários treinados e capacitados. Saboroso Grill, satisfazer seu paladar é a nossa missão. Lina Duarte. Sou seu fã, hein? Ariclenes Venâncio Martins. Ariclenes? Ariclenes? Tá tudo certo aqui. Ariclenes. Na vida real é essa confusão. Na internet eu confio na certificação digital CertiSign. Para emitir notas, declarar impostos, assinar contratos e muito mais. CertiSign. Sua vida digital mais segura. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Só aqui na Vilarejo tem descontos pra você até 70%. Pode vir, você vai ver. Porcelanato esmaltado 54 por 54, só R$ 32,90. Bacia com caixa acoplada em cepa, só R$ 189,90. Etiqueta laranja tem descontos de montão. Só tem aqui na Vilarejo essa super promoção. Lâmpada de LED, só R$ 14,90. 70, tudo é 70. O Brasil atravessa uma grave crise econômica que atinge toda a população. Nos municípios produtores de petróleo, o impacto é bem maior. As empresas se empenham para equilibrar seus custos e acabam reduzindo o quadro de funcionários. Isso não é bom para ninguém.
Para atrair mais empresas e empregos para a cidade, a Prefeitura de Macaé acaba de lançar um pacote de medidas que podem mudar o rumo dessa história. O projeto reduz em 25% o ISS e em 100% o IPTU das empresas que prestam serviços para o setor de óleo e gás instaladas no município. Isso significa mais empresas e mais empregos, mais desenvolvimento para a cidade, mais tranquilidade para a população. Prefeitura de Macaé, respeito por você. Estamos de volta com o programa Raio X e hoje eu estou aqui ao lado do professor Francisco Esteves, um cientista, grande idealizador desse núcleo de pesquisa aqui da UFRJ, e também ao lado do diretor-geral aqui e de um cientista também que vai conversar com a gente durante o nosso programa. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de ter notícias importantes a respeito da funcionabilidade dessa unidade da UFRJ aqui em Macaé de nível internacional. E o Francisco joga no finalzinho do primeiro bloco ia dar uma notícia importante para os macaenses e para o pessoal de Rio das Ostras que nos assiste. Qual é a notícia? Não, a notícia é que Macaé, com o auxílio aqui da UFRJ e também de um amadurecimento da Prefeitura, foi criado recentemente o Instituto Macaé de Ciência e Tecnologia e que, através de um projeto ambicioso, muito oportuno para esse momento do município, de forma que esse instituto tem uma de suas missões possibilitar a geração de empresas de alta tecnologia, isto é, o conhecimento gerado nos laboratórios das universidades presentes no município são transformados em produtos, tecnologias e são difundidas não só para Macaé, para uma região. Isso vai formar o quê? Que nós vamos formar um novo negócio, né? Negócio. Então, um negócio de qualidade. Se nós tivéssemos... É o tal do negócio do conhecimento que você falava. Exatamente, Maurício. Fernando, o que nos coloca, a reflexão que é extremamente oportuna, essa ideia é antiga em Macaé. Nós estamos batalhando por isso há mais de 20 anos. Mas não tinha um momento de amadurecimento, porque se pensava em Macaé que o petróleo era eterno, que os royalties, os barris de petróleo a mais de $100, era um fenômeno eterno. Mas nós sabíamos que não era. Isso é uma ilusão, era um sonho que virou pesadelo. Se nós tivéssemos criado há 20 anos que... um fundo de desenvolvimento, né? Exato. Piracicaba criou, São Carlos, São Paulo, Campinas, Araraquara. Alberdim está muito longe, estou falando no Brasil. Nós hoje, Macaé, nós seríamos adiante. Essa crise do petróleo não nos assustaria tanto. Não seria sentido, porque nós tínhamos já essa fase que nós estamos começando, nós já estaríamos colhendo frutos sólidos, consistentes, de uma ação que nós fizemos 20 anos atrás. Nós perdemos o trem da riqueza, do petróleo, passou e nós não pegamos esse trem. Ficamos esperando outro trem, esse trem não vai vir. Todos os estudos, colegas da UFRJ que trabalham com petróleo, dificilmente teremos um barril de petróleo acima de $60. Imaginário, no cenário dos especialistas, um petróleo acima de $40 nos próximos 30 anos. Então, essa é a realidade. Temos que buscar alternativas urgentes que gerem possibilidades para Macaé e região. E a alternativa que se tem no momento no mundo é o conhecimento. Países ricos, municípios ricos são aqueles que geram conhecimento. Hoje, para você ter ideia... Aqui, atrás das pegadas de Darwin, né? Exatamente. Você tem o bairro que todos nós conhecemos, que o Nupem se localiza num bairro simples, que é o Barreto. Hoje, o bairro do Barreto, moram estudantes do Brasil todos, que estão alugando casas. Então, gera um novo tipo de inquilino, um novo tipo de mercado, que Campinas... Economia, né? Exatamente. Mercado. O bairro São Geraldo hoje... onde a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, se estabeleceu, um dos bairros mais ricos, mais próximos. Quem sabe, e eu tenho certeza que essa transformação que o Barreto está vivendo, isso é fruto da presença de um novo cidadão que está vindo para Macaé, mas aqui é um detalhe, que é muito importante dizer para os telespectadores. A Universidade Federal de Janeiro levou 20 anos para vir para Macaé, porque ela dá passos muito lentos. Mas quando ela dá seus passos, são sólidos e seguros. Nós não viemos para cá para dar aula somente. Nós viemos aqui para fazer pesquisa e gerar conhecimento. Nós não viemos aqui para criar um colégio.
transmitir conhecimento. Nós viemos aqui para gerar conhecimento e transferir esse conhecimento. Que possibilita o desenvolvimento. Exatamente. Né? O conhecimento traz o desenvolvimento. Sem conhecimento não há desenvolvimento sustentável. Você pode importar desenvolvimento. Os árabes, já que você falou em petróleo, os árabes são milionários, mas eles dependem do conhecimento. São os países mais pobres em cultura, são aqueles do continente que tem muito petróleo. Eles têm riqueza, mas não têm saber. Tanto é que toda a tecnologia eles importam. Então, aqui em Macaé, nós viemos, a UFRJ, para Macaé, com essa missão de universidade pública de gerar conhecimento em prol da sociedade. Nesse sentido, eu vou passar a palavra ao professor Rodrigo Nunes, que ele certamente vai mostrar alguns dos produtos, algumas das ações que o NUPEM faz, que atua diretamente para o professor do primeiro e segundo grau e outros segmentos da sociedade. Bem, vocês viram que eu disse logo no início da nossa entrevista de que se tratava de um homem realmente diferenciado, pela sua paixão, pelo seu conhecimento, pela ciência e principalmente por essa vibração por aquilo que faz, né? Por aquela sustentação daquilo que acredita. Quer dizer, você acredita, você passa, você traz a juventude para comungar e os jovens têm esse poder maravilhoso, né, de multiplicar com muita rapidez aquilo que é bom. Por isso a gente sempre está colocando que o exemplo ele tem que ser de personalidades, de pessoas que querem realmente fazer o desenvolvimento verdadeiro, né, Francisco? Obrigado. Na medida que aquelas pessoas que não estão enganjadas só naquela ambição pessoal, mas que têm ideia de todo um contexto do que o conhecimento é capaz de transformar. Né? Nós falávamos aqui dessas transformações ao mundo inteiro. Você tem cidades brasileiras que vivem do conhecimento, né? Cidades como Petrópolis, Vassouras, né, que vivem de convívios universitários e eles se multiplicaram de tal maneira que as cidades vivem em torno e se desenvolvem em torno disso e são felizes e o mais importante que o Francisco falou aqui é ter qualidade de vida. Muitas das vezes não adianta você ter uma pseudo-riqueza se você, ao sair, você se depara com uma vala negra. Aquela riqueza não é uma riqueza verdadeira, de fato. Riqueza, de fato, é qualidade de vida. Você viver sabendo que as pessoas que vivem naquela comunidade são iguais na hora do transporte, na hora de andar de bicicleta, na hora de andar com o seu carro. Então, e outra coisa também é a chave da nova energia. Está na cara que o Brasil, que o mundo está desligando a chave do petróleo para usar as outras chaves energéticas, outras matrizes energéticas. Né? Fernanda, sempre lembrando, eu falo para os meus alunos que a época da Idade da Pedra não acabou por falta de pedra. Né? Nós temos pedras até hoje. Mas essa fase da pedra, a Idade da Pedra, acabou por quê? Surgiram novas tecnologias. Surgiu o ferro, a pedra, a gente destruía a floresta com pedras. Hoje nós tínhamos o machado. E surgiram novos tecnologias. O petróleo é a mesma coisa. O hidrogênio está aí, né? Exatamente. E tem outra. Então, não só o próprio mercado controla o petróleo, como também as tecnologias que estão surgindo em grande intensidade. Então, o petróleo é um recurso importante, mas que um futuro que todos nós vemos no dia a dia, na mídia, extremamente questionável no momento. E uma coisa é o seguinte, nós que vivemos em Macaé, que amamos essa terra, sabemos que os benefícios que ele trouxe para nós, a gente reflete. Tem controvérsia. Há controvérsia. Há controvérsia. A qualidade de vida, a qualidade de vida nossa não melhorou. Se a gente perceber bem, em alguns aspectos... Mas não vamos chorar o leite derramado, exato, né? Agora olhar para frente. Vamos seguir em frente. Exatamente. O retrovisor esquece e vamos olhar para frente. Exato. E olhar para frente significa conhecimento. E com essa base que exatamente. Foi instalada aqui, eu imagino que a gente tem grandes possibilidades. Nós vamos agora, no próximo bloco, conversar um pouco de como funciona aqui essas instalações, de que modo ela é dirigida, aquilo que se faz aqui e, propriamente, aquilo que esse laboratório permite. Eu vou pedir ao nosso cinegrafista para mostrar aqui uma balança pequenininha antes de nós irmos ao intervalo. Nós vamos falar sobre isso para vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma balança de pesar micro objetos, gramas, coisas minúsculas, né? Uma balança dessa custa quanto? Em torno de 14, 15 mil reais. 15 mil reais uma balancinha dessa. Mas olha,
isso nós temos aqui vários equipamentos, né, que estão nesse laboratório e você vai saber o que é feito nesse laboratório. Vou fazer o intervalo e lembrando que a Chefe em Casa, nós estamos falando de desenvolvimento e também o desenvolvimento e a tecnologia está chegando às cozinhas brasileiras. Então, hoje já se tem panela diferenciada, que você tem outro tipo de energia, transmite outro tipo de calor, você tem facas especializadas, você tem instrumentos, novos instrumentos para você que gosta de fazer aquela comidinha no final de semana, não ficar na idade da pedra, como disse o professor Francisco Esteves. Vá lá na Chefe em Casa, ali no Shopping Macaé Plaza, e conheça as novas tecnologias da Chefe em Casa. Vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco na TV Litoral. Eu volto já. Atenção! Estamos em guerra contra o Aedes aegypti. Agora ele causa dengue, zika e chikungunya. Doenças que matam. É fundamental que toda a população entre nessa luta, pois 95% dos focos do mosquito estão nas residências. Por favor, elimine a água parada da sua casa para o Aedes não se multiplicar. Denuncie focos do mosquito pelo 0800 022 6461. Contamos com você. Juntos vamos vencer essa guerra. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Sabemos da importância em ter um conceito de boa marca. Por isso, o Saboroso Grill trabalha diariamente com produtos selecionados, cardápio diversificado e ambiente climatizado. Tudo supervisionado por nutricionista e com funcionários treinados e capacitados. Saboroso Grill, satisfazer seu paladar é a nossa missão. Lila Duarte. Sou seu fã, hein? Ariclenes Venâncio Martins. Ariclenes? Ariclenes? Tá tudo certo aqui. Ariclenes. Na vida real é essa confusão. Na internet eu confio na certificação digital CertiSign. Para emitir notas, declarar impostos, assinar contratos e muito mais. CertiSign. Sua vida digital mais segura. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Só aqui na Vilarejo tem descontos pra você até 70%. Pode vir, você vai ver. Porcelanato esmaltado 54 por 54, só R$ 32,90. Bacia com caixa acoplada em cepa, só R$ 189,90. Etiqueta laranja tem descontos de montão. Só tem aqui na Vilarejo essa super promoção. Lâmpada de LED, só R$ 14,90. 70, é tudo até 70. O Brasil atravessa uma grave crise econômica que atinge toda a população. Nos municípios produtores de petróleo, o impacto é bem maior. As empresas se empenham para equilibrar seus custos e acabam reduzindo o quadro de funcionários. Isso não é bom para ninguém. Para atrair mais empresas e empregos para a cidade, a Prefeitura de Macaé acaba de lançar um pacote de medidas que podem mudar o rumo dessa história. O projeto reduz em 25% o ISS e em 100% o IPTU das empresas que prestam serviços para o setor de óleo e gás instaladas no município. Isso significa mais empresas e mais empregos, mais desenvolvimento para a cidade, mais tranquilidade para a população. Prefeitura de Macaé, respeito por você. Estamos de volta com o programa Raio X e hoje eu estou aqui no NUPEM, Núcleo de Pesquisas Ambientais aqui da UFRJ, e agora nós vamos conversar com quem dirige toda essa instituição, né? Nós vamos pedir depois ao nosso cinegrafista que dê um panorama
sobre o tamanho, as instalações, o que tem aqui, para você ter uma ideia. E eu que conheci isso aqui logo nos primeiros passos, né, alguns anos atrás, né, e chego aqui hoje, estou realmente quase numa emoção que não dá para conter muito, porque a coisa começou do jeito que ele falou, né, com aquela casinha, um espaço pequenininho, era o fundo lá das instalações do Parque de Exposição, era quase uma manjedoura, né? E um princípio, realmente, era um princípio. E hoje, quando a gente chega aqui, eu me deparei ali com a quantidade de alunos tirando fotografia ali na frente, todas com aquele jaleco branco, entusiasmada, como se fossem aqueles pássaros que você falou, que estão lá hoje em liberdade no Sabiá da Praia. Eu vi aqui vários sabiás da praia aqui habitando esse núcleo de pesquisa. Isso deixa a gente realmente, apesar de estar acostumado com isso na nossa vida jornalística, mas isso sensibiliza e realmente faz a gente acreditar no país e faz a gente acreditar na nossa região e na nossa cidade. Mas vamos conversar com quem vive aqui também esse dia a dia. Conta para nós aquilo que é feito aqui, de que forma você coordena o ensino e a pesquisa aqui. Então, primeiro agradecer aí, Fernando, a TV Litoral, aí, da oportunidade de a gente estar aqui conversando com vocês. Eu acho que talvez seja o momento, né, o momento que o cientista fica mais feliz, né, o professor fica mais feliz, é quando ele realmente pode passar para o público aquilo que ele está fazendo no dia a dia, né? Então, o NUPEM, como já foi mencionado, ele cresceu muito nos últimos anos. Eu sou um exemplo de uma pessoa que vim para cá em 2009. A gente veio, hoje em dia o NUPEM tem cerca de 50 doutores, né, trabalhando em linhas de pesquisa de uma forma mais diversa possível, mas tendo sempre como cerne, como foco, aqui Macaé e região, né? Então, isso é quase como se fosse um lema ou algo que foi cultivado, iniciado pelo professor Francisco e por outros professores, e hoje em dia é o cerne do NUPEM. É realmente o interesse pela região, não pelo problema, que pode ser um problema que tem em São Paulo, em outros lugares do Brasil. É realmente o foco em Macaé, o foco na Restinga, o foco no problema da saúde do macaense, do dia a dia. Então é isso que realmente a gente tem focado nos últimos anos. E como eu estava falando, desses 50 docentes, a gente tem linhas das mais variadas. Por exemplo, atualmente está bastante na mídia a questão do que a gente tem visto, as grandes infecções, o que tem acontecido em relação ao Zika vírus, a dengue, né? E o NUPEM tem, no momento, talvez seja um dos maiores laboratórios, dos melhores laboratórios no Brasil, que investiga os vetores, na verdade, os vetores das doenças tropicais, inclusive o vetor da dengue, no caso, o Aedes aegypti, né? A gente tem interações, esse laboratório ele possui também recursos bem vastos dos órgãos de fomento. Você estava mencionando aqui a questão das balanças, dos equipamentos, né? Então, a gente tem isso aqui porque a gente teve o apoio da Fundação de Amparo, Carlos Chagas Filho, da FAPERJ, né, que tem apoiado muito os nossos projetos, o Conselho Científico também do CNPq, né, a própria CAPES. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que a gente traz, o NUPEM, os pesquisadores do NUPEM atualmente, eles trazem uma quantidade, diria, de milhões de reais para Macaé, tá? Para fazer pesquisa de importância para Macaé. E uma delas é pesquisa, por exemplo, nessa área de vetores, né? E uma coisa que a gente tem tentado focar nos últimos anos, que talvez seja o diferencial do NUPEM e da UFRJ aqui, é realmente você ter essa interação com a comunidade, a interação com a sociedade e principalmente com a Prefeitura de Macaé. Isso é algo que foi cultivado, você vê, hoje a gente está num prédio, toda uma estrutura que teve um apoio da Prefeitura. E isso eu acho que eu diria que isso faz a diferença, porque, por exemplo, hoje um funcionário do município, eu gostaria de deixar aberto, né, eu acho que a nossa mensagem até iniciada por outros pesquisadores, por todo mundo no NUPEM, o NUPEM ele é de Macaé, o NUPEM UFRJ é um órgão de Macaé, e é importante que a sociedade esteja aqui dentro. Então, a gente tem funcionários da Prefeitura fazendo curso de pós-graduação, atualmente a gente tem curso de pós-graduação na área ambiental, a gente também tem outros cursos de pós-graduação e extensão, cursos, por exemplo, para professores da rede pública. A gente tem uma parceria muito forte com a Secretaria de Educação de Macaé, onde são oferecidos cursos de aperfeiçoamento para os professores. E mais do que isso, a gente tem curso para a comunidade. Essa comunidade que fica em volta aqui, o Barreto, a gente tem um grande orgulho quando a gente chega de manhã, né, a gente vê aqui os projetos que a gente tem, por exemplo, em relação a aulas de jiu-jitsu, aulas de capoeira,
balé, não posso esquecer que as meninas têm que ser contempladas, né? Isso também é algo importante, né? Balé e mais além de tudo, a gente usa o esporte, né? É um projeto coordenado pelo professor Jorge Moraes, que também, ao mesmo tempo que eles têm o esporte, eles também têm o contato inicial com a ciência. Eu acho que isso é que faz a diferença, porque quando a criança ela tem aquele primeiro contato inicial, esse brilho nos olhos que você ainda vê hoje no Chico, né, com a idade que ele tem, ele, não estou te chamando de velho, obviamente, mas ele ainda tem esse brilho no olho, é o brilho no olho que a criança já chega no laboratório. E para a gente, quando você às vezes já está algum tempo no laboratório, quando você vê aquela criança com aquele brilho no olho, né, com aquelas perguntas, às vezes eles fazem perguntas que um cientista super experiente não faria, porque eles têm aquele primeiro contato. Eu acho a objetividade, né? Vai direto, né? Ele pergunta, ele não tem medo de perguntar. A franqueza está ali estampada e a pessoa vai direto. Só um complemento, professor Rodrigo, falou uma coisa muito interessante, que essas atividades que a gente faz de futebol, balé, capoeira, você está pensando, então, professor, aqui no NUPEM tem professor de educação? Não, são os pesquisadores que têm como hobby capoeira, ministro para a comunidade do Barreto. Se doam. A sua hora de volta. Por exemplo, esse projeto Esporte com Ciência é feito pelo professor de bioquímica, o professor Jorge Moraes, é um dos mais renomados do estado do Rio de Janeiro na área de bioquímica, com vetores de doenças como a dengue e outros. No entanto, o hobby dele é futebol. Então, qual a ideia dele? É manter as crianças e adolescentes do Barreto o maior tempo possível dentro do NUPEM, com atividades ligadas ao esporte e à ciência. Tanto é que o projeto Esporte com Ciência. E essa mescla tem dado resultado, nós já ganhamos prêmios, já levamos essas crianças para o Rio de Janeiro, no ônibus que nós temos, enfim, tem dado muito certo. E com recursos mínimos. Quantidade de dinheiro, 0. Quantidade de entusiasmo, 1000. Esse é o grande lema. Ideias e vontade de fazer. Isso é sobremaneira importante, porque você, quando envolve a comunidade, o que falta isso muito, às vezes, você não vê ninguém depredar uma igreja. Ninguém joga pedra numa igreja, mas acaba, às vezes, jogando numa escola, roubando a escola. Talvez esse seja o exemplo de haver, quando você tem uma interação com a comunidade, quando a escola não se fecha, quando ela se abre verdadeiramente à comunidade, ninguém vai atingir aquilo que está lhe fazendo bem, né? E se alguém o fizer, a comunidade, de pronto, vai reagir. É o nosso caso. Né? Eu acho que isso é importante, não só nesse tipo de instituição, mas em qualquer outra atividade da vida, principalmente a pública, né? Que tem esse investimento de todos, porque aquele cidadão mais humilde que está ali também deu a sua contribuição para que as coisas chegassem até aqui. Cada cidadão é produtivo, paga seu imposto, paga suas taxas, seu IPTU, ou mesmo aqueles que não podem pagar, estão trabalhando para ajudar o município a crescer. E então também fazem parte. Eu acho que isso é uma coisa que fica aqui como um exemplo importante. Nós estamos falando também dos vetores, e você falou, e o professor falou aqui de uma coisa que aflige hoje o país inteiro, né, que, inclusive, acredito eu, que nos envergonha, né, um país que está aí atravessando essa questão do Zika vírus, com a quantidade de problemas atingindo as gestantes brasileiras e a quantidade já de infestações, um número absurdo, né, um número que espanta. Né? E, no início do nosso programa, eu acho que ouvi alguém falando que há um estudo aqui também nessa direção para alguma contribuição. Isso está acontecendo aqui? Sim, sim. Na verdade, esse laboratório, o laboratório de bioquímica, que fica lá embaixo, também pode, te convido também, toda a população. Aliás, antes de mais nada, dizer para toda a população macaense que o NUPEM está totalmente aberto a vocês. Para visitação. Para visitação. Nós temos o Espaço Ciência, que é um espaço onde as escolas de Macaé têm durante todo o ano, né, todo o período também feito visitações, exposições de animais da região. Né, a gente mantém esse projeto vivo, é um projeto de extensão que a gente gostaria, assim, de ter o máximo possível a população aqui, não tem problema, não precisa nem agendar, só vem que a gente vai ser muito bem recebido, espero eu, né, que ele seja bem recebido. Mas voltando... Observaram o que ele falou? Eu vou fazer questão que você repita, porque às vezes as pessoas ficam procurando para os filhos, o que eu vou fazer com meu filho? Não tem uma programação, leva para jogar bola, mas leva também, traz aqui, porque ele vai ter um conhecimento e um aprendizado grande. Continua. Então, o que eu estava, na verdade, a questão dos vetores que a gente estava conversando, os laboratórios que a gente tem por aqui, eles são extremamente bem equipados, eles têm buscado, ao longo dos últimos anos, também buscar pesquisas sobre como realmente combater o vetor. Né? A gente tem organizado cursos, né, durante os últimos 5 anos, dentro do contexto que
O Brasil ele tem, no momento, poucos institutos de referência na área de vetores. Na verdade, o maior deles... Explica para a população o que é vetor, que é aquele leigo. O que é um vetor, né? O vetor, basicamente, vamos dizer que é o caminho, né? Vamos dizer da forma mais simples, né? É algo que transmite uma doença, é ele que leva a doença. Então, às vezes, a população tem às vezes algumas placas ou alguns indícios que mostram o Aedes aegypti causa dengue. Não, na verdade, é o vírus que causa dengue e o Aedes, que infelizmente ele está na sua casa, né? Ou na casa do vizinho, ele pode estar próximo, é ele que realmente vai estar, então, transmitindo, né? Passando aquele vírus para você. Mas o que a gente tem feito aqui, fazendo uma conclusão, o que a gente tem feito aqui no NUPEM? Com auxílio desses órgãos de fomento, com recursos, com auxílio inclusive, a gente tem uma parceria muito boa com o Centro de Controle de Zoonoses aqui da Prefeitura, né? De funcionários do Centro de Controle de Zoonoses. A gente tem organizado cursos para o Centro de Controle de Zoonoses, os agentes de controle de endemias, tem convidado também pesquisadores da Fiocruz para estarem atuando aqui com a gente nessas pesquisas. E o que eu acho que é mais importante, isso aí a gente não pode dizer, é realmente a colaboração da população, né? Que isso é... Todo momento a gente diz isso, né? Na verdade, você só precisa... de 10 minutos da sua atenção semanal para realmente a gente não ter muito dos vetores, né? Você, pessoa que está do seu lado, o seu vizinho, não precisa mais do que 10 minutos. E aí isso é um vídeo propagado pela dengue, pela Fiocruz, né? É um vídeo propagado pela Fiocruz, 10 minutos contra a dengue. Todo mundo pode acessar aí no YouTube, é fácil, né? Todo mundo tem internet hoje em dia. O que você tem que fazer? Só 10 minutos por semana. Infelizmente, a gente pode dizer... Pode desenvolver o melhor medicamento do mundo, mas se você não tiver a colaboração da população, não vai resolver. Então, essa que de certa forma, é aquilo que a gente tem propagado. É o caminho. É o caminho. Mas só para deixar claro, assim, nesse contexto, qualquer pessoa da população que precisar de qualquer informação adicional, quiser procurar o NUPEM, nós temos especialistas, nós podemos sempre estar colaborando para qualquer tipo de identificação de espécie. A gente tem talvez os melhores taxonomistas, né? O que é um taxonomista? Uma pessoa que identifica um bicho, né? Uma planta. A gente tem os melhores especialistas, vão ser bem recebidos. Eu tenho alguma coisa em casa, eu quero saber que planta é essa, por favor, procure a gente. Acho que a gente está aí para... o papel do cientista, do professor, é servir a sociedade, né? A gente está aí justamente para... Acho que a gente está aí para isso mesmo. E, mais uma vez, eu agradeço aí. Obrigado, Rodrigo. Nós vamos fazer um intervalo e, continuando, depois vamos falar com um profissional, um professor, um cientista, sobre essas instalações. Você vai conhecer o que se faz aqui. Eu volto daqui a pouco. Atenção! Estamos em guerra contra o Aedes aegypti. Agora ele causa dengue, zika e chikungunya. Doenças que matam. É fundamental que toda a população entre nessa luta, pois 95% dos focos do mosquito estão nas residências. Por favor, elimine a água parada da sua casa para o Aedes não se multiplicar. Denuncie focos do mosquito pelo 0800 022 6461. Contamos com você. Juntos vamos vencer essa guerra. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Sabemos da importância em ter um conceito de boa marca. Por isso, o Saboroso Grill trabalha diariamente com produtos selecionados, cardápio diversificado e ambiente climatizado. Tudo supervisionado por nutricionista e com funcionários treinados e capacitados. Saboroso Grill, satisfazer seu paladar é a nossa missão. Lila Duarte. Sou seu fã, hein? Ariclenes Venâncio Martins. Ariclenes? Ariclenes? Tá tudo certo aqui. Ariclenes. Na vida real é essa confusão. Na internet eu confio na certificação digital CertiSign. Para emitir notas, declarar impostos, assinar contratos e muito mais. CertiSign. Sua vida digital mais segura.
A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Só aqui na Vilarejo tem descontos pra você até 70%. Pode vir, você vai ver. Porcelanato esmaltado 54 por 54, só R$ 32,90. Bacia com caixa acoplada em cepa, só R$ 189,90. Etiqueta laranja tem descontos de montão. Só tem aqui na Vilarejo essa super promoção. Lâmpada de LED, só R$ 14,90. 70, é tudo aí é 70. O Brasil atravessa uma grave crise econômica que atinge toda a população. Nos municípios produtores de petróleo, o impacto é bem maior. As empresas se empenham para equilibrar seus custos e acabam reduzindo o quadro de funcionários. Isso não é bom para ninguém. Para atrair mais empresas e empregos para a cidade, a Prefeitura de Macaé acaba de lançar um pacote de medidas que podem mudar o rumo dessa história. O projeto reduz em 25% o ISS e em 100% o IPTU das empresas que prestam serviços para o setor de óleo e gás instaladas no município. Isso significa mais empresas e mais empregos, mais desenvolvimento para a cidade, mais tranquilidade para a população. Prefeitura de Macaé, respeito por você. Estamos de volta com o programa Raio X e mais uma vez eu inicio agora, e desta vez com Francisco Esteves. Quando você ouve, né, um jovem como esse que nós acabamos de entrevistar agora, o Rodrigo, no nosso segundo bloco, e vê esse outro jovem aqui, e olha lá para trás, né, e lembra daquele pedreiro, né, lembra daquelas instalações pequeniníssimas aqui, que era o fundo do parque de exposições da época, quase depois onde guardava-se os cavalos, as vacas, aquelas coisas todas, no finalzinho tinha um espaço ali que começou no PEN. Como é que você se sente? É uma grande alegria, mas, Fernando, veja bem, existia uma ideia, um sonho. E o que nós buscamos? Construir parcerias para realizar esse sonho. E o poder público municipal de Macaé sempre abraçou essa ideia, independente do prefeito. Começou com Carlos Emi, com Silvio Lopes, com River, e agora com o doutor Aloysio. E isso tornou-se uma política de município. Mais credibilidade, né? Exatamente. Então, abraçou essa ideia de... O sonho e a credibilidade e o trabalho... Claro, e o trabalho bem feito, com seriedade, com honestidade, isso gera produtos como esse, que é inquestionável. Então, você vê, como o professor Rodrigo nos colocou muito bem, hoje nós temos no NUPEM 50 doutores, como o professor Rodrigo, que nos antecedeu. Rodrigo viveu 8 anos na Alemanha. Se você botar Rodrigo Fonseca na área, é uma referência internacional, publica nas revistas de alto. E essa simplicidade que nós vimos aqui. Outro exemplo, o professor Jacques Menezes, também que estudou no Johns Hopkins Hospital e nos Estados Unidos. Ele uma das melhores escolas brasileiras na área de fisiologia. E hoje nós temos aqui, como eles, dezenas de cientistas, não só aqui no PEN, mas também na cidade universitária, da UFRJ, qual é a obsessão da UFRJ? Nós lutamos pela excelência. Para isso, para ter uma universidade com excelência, temos que ter professores excelentes. E para isso, no processo nosso de seleção, é extremamente rígido, para que nós possamos ter em Macaé os melhores. Os melhores. Para isso, temos que ter pessoas com cabeça, ideias, criatividade, que ousem, engenhosos, que possibilitem criar novos, reinventar. A UFRJ, a luta é, nós temos que recriar, reinventar, refazer. Não podemos acostumar com o status quo. Nós temos que estar sempre questionando a situação estabelecida. A situação estabelecida é sempre um problema muito perigoso. A UFRJ, como toda... Por que a universidade tem quase 2 mil anos? Inovar sempre. Por que as universidades têm quase 2 mil anos, perpassando diferentes sistemas políticos, rei, imperadores, ditadura, e sobrevive? Porque ela é importante para a sociedade. É daqui que sai o conhecimento, a mão de obra qualificada para tocar o país. Você pode perceber que existe uma correlação muito estreita entre o crescimento econômico do Brasil, social, com o surgimento das universidades. Não tenha dúvida. Sem universidade não tem país.
Vou conversar um pouquinho com o Jackson aqui agora. Jackson, você viu que o entusiasmo e o brilho nos olhos continua o mesmo, né? Continua mesmo. Não mudou nada. E isso é que é importante, a gente ter brasileiros que a gente possa se orgulhar, que são apaixonados pelaquilo que fazem. O que você efetivamente faz aqui, Jackson? Você que com essa referência que ele acabou de dizer, dessa experiência internacional que você tem, com todo o conhecimento adquirido, e você aqui hoje em Macaé, desenvolve o que exatamente aqui nessa sala? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? E agradecer também a audiência do telespectador. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Atuo aqui na universidade como professor de fisiologia, né? O que é a fisiologia? A fisiologia é aquela área das ciências biomédicas que estuda a função, né? Estuda a função de órgãos. Especialmente, este laboratório, ele foi um laboratório idealizado e construído por mim e pelo professor Rodrigo Nunes, e na época, na ocasião, o professor Francisco Esteves era diretor do NUPEM, e com uma ideia da gente estudar, integrar a forma com a função. Então, em sistemas biológicos, não existe forma sem função e função sem forma. Então, a nossa ideia é sempre tentar associar formas com funções e as funções com as formas. Tentar desvendar esse mundo de formas e funções. Como que a gente faz isso? Utilizando modelos chamados modelos experimentais. E esses modelos experimentais são os mais diversos. Nós utilizamos a lagoa de Emboacica, nós utilizamos mosquitos, nós utilizamos aranhas, peixes, ratos, né, como modelos. E uma dessas pesquisas, recentemente, aí vocês podem perguntar, mas Lagoa de Emboacica, forma e função? Na verdade, a Lagoa de Emboacica, ela é o exemplo da relação entre forma e função. E uma das coisas que existe dentro da lagoa, por exemplo, são micro-organismos, são bactérias, por exemplo. Essas bactérias, elas são indispensáveis para a vida da lagoa, né? Em algumas situações, como a sobrecarga de esgoto na lagoa, a quantidade de bactérias cresce de forma desproporcional e é preciso ter uma intervenção para reduzir essa carga de bactérias. Mas existe um basal de bactérias que vive ali normalmente. E, recentemente, nós adquirimos, com o apoio da FAPERJ, que é a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, um equipamento chamado sequenciador em larga escala, que ele foi um equipamento adquirido com recurso 100% da FAPERJ por um valor de R$200 mil. Este equipamento ele tem a capacidade de informar para a gente quais são as bactérias, através de sequência do DNA, através do genoma da bactéria, identificar quais são as bactérias que vivem na Lagoa de Emboacica. Então, hoje, no momento, nós estamos analisando os dados que foram coletados no ano passado e a gente está vendo que existe uma quantidade, uma diversidade de bactérias na Lagoa de Emboacica imaginável, uma coisa fantástica, né? Uma outra coisa que nós estudamos aqui no laboratório também é como que o impacto ambiental, como que a degradação ambiental interfere na saúde humana. Porque isso é uma coisa muito importante que a gente precisa atentar. A degradação ambiental, ela não prejudica simplesmente a árvore, o bicho que está lá no meio do mato. A degradação ambiental, ela prejudica o outro animal, né? O outro animal que somos nós. Principalmente, impacta de forma muito rápida e muito devastadora, né? Vários cientistas hoje, vários pesquisadores têm mostrado o quanto a poluição ambiental, a poluição do ar, ela é potencialmente causadora de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, poluição da água, né? Hoje nós temos, por exemplo, na nossa lagoa de Emboacica, um micro-organismo vivendo lá em grandes quantidades, em quantidades desproporcionais, que são as cianobactérias, que elas produzem toxinas que são extremamente cancerígenas. E nós temos dados no laboratório mostrando hoje, produzido neste laboratório, mostrando que a nossa Lagoa de Emboacica vive num momento de risco grande
à população, pela proliferação exagerada desses micro-organismos. Então, são conhecimentos que nós estamos produzindo para a gente, nós como universidade, como laboratório de pesquisa, aqui o Laboratório Integrado de Ciências Morfofuncionais, nós não temos a capacidade de fazer a intervenção, mas nós temos a capacidade de produzir o conhecimento e informar a população e aos órgãos de competentes para que tomem as devidas providências, né? Então, esse laboratório é um laboratório que também... e eu gostaria, Fernando, de aproveitar a oportunidade e dar duas informações inéditas aqui que a gente não vinculou em nenhuma televisão, nenhum canal, nem nada. Que nós estamos, para 2017, lançando 2 programas novos de pós-graduação. Um voltado exclusivamente para professores do município e profissionais de saúde do município, coordenado pelo professor Francisco Esteves. Tá certo? Um programa de mestrado profissional. O outro é um mestrado e doutorado na área de fisiologia, que vai atender uma demanda muito grande de enfermeiros, médicos, psicólogos e diversos profissionais de saúde do município e também professores. Tá certo? 2017, se tudo ocorrer como planejado, nós teremos e vai ocorrer. Eu vou pedir a você, porque nós passamos um pouquinho do tempo. Isso aqui é tão bom que nós precisamos fazer um outro programa, né? E vamos voltar a tratar de outros assuntos. Eu prometo a vocês que voltaremos aqui para dar continuidade a esse programa, fazer um outro programa, porque tem muito assunto aqui para a comunidade saber e conhecer o que se faz aqui no NUPEM. Até lá, até a semana que vem, se Deus quiser.